Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. E você vai ver a partir de agora. A avicultura de corte respira aliviada neste início de ano. Hoje, com 1 tonelada de frango vivo, compra-se 4,5 toneladas de milho. Venezuela dá calote em quase 6 bilhões de dólares às empresas brasileiras. Semana começou consolidando o viés de baixa para a arroba do boi gordo. Lavouras de soja estão numa situação privilegiada em relação a resultados de excelente produtividade e gestão de riscos no agronegócio brasileiro. Por que é importante fazer? O agronegócio está começando. A despeito dos inúmeros problemas que vêm marcando o mercado do frango neste início de ano, de certa forma a avicultura de corte respira aliviada, pois o seu principal insumo, o milho, retorna, afinal, a patamares mais palatáveis. Assim, a despeito das altas e baixas de caráter especulativo, pois levam em conta o mercado de Chicago ou as notícias da Argentina, o milho tende a fechar o primeiro mês de 2017 com um valor médio entre 14% e 15% menor que há um ano atrás. Melhor ainda na medida em que a tendência do frango é de completar o mês com índices de recuo bem menores. O vivo com queda de 4% e o abatido com redução de pouco mais de 2%. A despeito, porém, dessa melhora, nunca será demais citar que a situação atual permanece aquém daquela registrada 2 anos passados, pois em relação aos preços registrados em janeiro de 2015, o milho continua quase 1/3 mais caro, enquanto os valores recebidos pelo frango vivo e abatido tiveram evolução. O frango vivo de 14% e o abatido 9%. Em outras palavras, no tocante à sua principal matéria-prima, o poder de compra do frango aumentou apenas em relação ao ano passado, pois comparativamente a passados 2 anos permanece inferior, sendo aproximadamente 13% menor para a ave viva e 17% menor para a ave abatida. Por sinal, uma retrospectiva mensal abrangendo os 15 anos, ou seja, 180 meses, decorridos entre 2001 e 2015, aponta que o poder de compra médio do frango vivo apresentou a relação de 1 para 4,5. Por exemplo, 1 tonelada de frango vivo adquire-se 4,5 toneladas de milho, ou seja, a capacidade aquisitiva atual ainda se encontra aquém da média desses últimos 15 anos. A decisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de decretar estado de emergência na economia venezuelana deixou um rastro de problemas para os exportadores brasileiros que enfrentam dificuldade para receber as suas vendas e, em muitos casos, já levaram calote. Um levantamento das relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas aponta que as empresas brasileiras tinham ao menos 6 bilhões de dólares a receber em contratos já fechados para os próximos anos, antes da entrada em vigor do estado de emergência econômica, em janeiro do ano passado, e que já foi renovado agora este ano. Os efeitos já são visíveis no fluxo comercial, que recuou ao menor nível desde 2003. Passou de pouco mais de 6 bilhões de dólares no auge em 2012 para 1 bilhão e 600 milhões de dólares no ano passado. Tradicional mercado para as carnes brasileiras, as vendas para a Venezuela despencaram no ano passado. As exportações de bovino caíram 75%, frango caiu 58% e, no caso de suínos, ele encolheu de 14%, ou seja, de 48 milhões de dólares para 41 milhões de dólares. A semana consolidando o viés de baixa. Desde o começo do ano, a oferta restrita vinha sendo o contrapeso
da demanda ruim, freando as tentativas das indústrias de impor referências menores ao mercado. Mas já se foram 4 semanas em janeiro, nada do consumo melhorar e a disponibilidade de gado aumentou ligeiramente. O resultado disso é um viés baixista em quase todas as praças. Não há muito interesse por parte dos compradores em alongar as escalas, assim, as tentativas de alguns pecuaristas de reter a boiada no pasto não têm sido efetivas no sentido de dar sustentação aos preços. É importante deixar claro que, embora existam ofertas de compras por até R$ 3 por arroba abaixo da referência em todas as regiões do país, este tipo de pressão trava o mercado e não permite que as compras aconteçam. Não há gado terminado em quantidade suficiente para que isto vire referência de uma hora para outra. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje, aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, teremos hoje chuvas isoladas, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. Para outros municípios, teremos muitas nuvens com curtos períodos de sol. Nós vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 32 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 31 a máxima e 24 a mínima. Ceres, 31 a máxima e 20 a mínima. Lusiânia, 28 a máxima e 21 a mínima. Jussara, 33 a máxima e 23 a mínima. Anápolis, 28 a máxima e 21 a mínima. Acreúna, 29 a máxima e 20 a mínima. Quirinópolis, 29 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 29 a máxima e 19 a mínima. E Ipameri, 28 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que lavouras de soja estão numa situação privilegiada em relação a resultados de excelente produtividade. Gestão de riscos no agronegócio brasileiro. Por que é importante fazer? Setor agropecuário contribui com aproximadamente 33% dos empregos, 43% de toda a exportação e 22,5% do PIB brasileiro. Nós voltamos já.